Olá, boa tarde, tudo bem, alunos? Então, nós vamos aqui fazer uma revisão, nós vamos estar fazendo uma revisão sobre operações inversa, ok? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, revisão de operações inversas. Então, nós vimos, né, na nossa explicação, que quando eu falo de alguma coisa que é inversa, por exemplo, o inverso de eu dormir é eu acordar. O inverso de estar cansado é estar descansado. Então, a palavra inversa, ela significa o quê? Ela significa uma coisa que é contrária. E na matemática, quando eu falo o inverso de mais, é menos. Quando eu falo o inverso de menos, é mais. Então, nesse exercício, nós temos aqui para a gente calcular o valor do coração. Nós aprendemos que quando é uma adição, o que é adição mesmo? É continha de quê? De mais. Eu sempre vou utilizar a operação inversa para descobrir o valor do termo desconhecido. Então, eu poderia falar que esse coração fosse representado por um quadradinho, né? Quadradinho mais 123, que é igual a 249. Ou eu ainda poderia falar que esse coração poderia ser representado por uma letrinha. Então, eu poderia falar assim que x mais 123 é igual a 249, ok? Então, eu posso representar esse valor desconhecido por várias coisas, por um desenho, por um quadradinho, por um triângulo, né? Por um valor, por uma letrinha, no caso, o valor de X, de M, de A. Então, quando a minha operação é demais, lembra que eu disse que quando é demais não me dá problema, sempre vai ser continha de menos, o inverso. Então, para achar o valor desse coraçãozinho, eu vou realizar a operação inversa. Eu vou pegar 249 e vou diminuir de quanto? E vou diminuir de 123. Então, fazendo essa subtração, 9 menos 3 vai ficar 6, 4 menos 2 vai ficar 2, e 2 menos 1 que vai ficar 1. Então, o valor do meu coraçãozinho é quanto? É 126. Bom, novamente eu tenho uma continha de mais, né? Novamente eu tenho uma continha de mais. Veja que, nesse caso, o valor desconhecido veio em primeiro lugar e agora o valor desconhecido veio em segundo lugar. Na minha adição não tem problema, sempre que for mais, para achar o valor desconhecido vai ser menos. Então, a minha continha de mais, ela não me dá problema. Ela pode, o meu quadradinho pode aparecer na primeira casinha ou na segunda casinha, na primeira parcela ou na segunda parcela, que ela vai ser sempre a operação inversa. Então, o contrário de mais vai ser menos. Então, para achar o valor dessa estrelinha aqui, né, dessa estrelinha, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar os 5.389 e vou diminuir de quanto? Vou diminuir de 2.598, ok? Então, subtraindo aqui, vai ficar 9 menos 8, vai ficar quanto? Vai ficar 1. 8 não tira 9, vou pedir emprestado, vem 10. Mas como já tem 8, vai ficar 18. Tinha 3, passou emprestado, ficou com 2. Então, 18 tira 9, vai ficar 9. 2 não tira 5, peço emprestado, vem 10. Só que como já tem 2, 10 mais 2 vai ficar 12. Esse cara tinha 5, doou 1, ficou com 4. 12 tira 5, vai ficar 7. E 4 tira 2, vai ficar quanto? Vai ficar 2. Então, o valor da minha estrelinha vai ficar 2.791, tá ok? Então, vamos lá. Agora, a minha continha é de menos. Para descobrir o valor do cachorrinho, que é o valor desconhecido, então eu vou colocar aqui no lugar do cachorrinho, eu vou colocar um quadradinho. Quadradinho menos 128
é igual a 476, tá? Então, veja bem, ó. Aqui, vamos pensar comigo. Eu preciso conhecer agora o macete, né? O nosso macete que nós ensinamos na aula passada. Então, na minha subtração, o primeiro termo, ele se chama minuendo, certo? O segundo termo, ele se chama subtraindo. E o resultado que eu vou fazer com a minha subtração se chama resto ou diferença, certo? Aí nós vamos pensar o seguinte, nem sempre a operação inversa dá certo na continha de menos para descobrir o valor do quadradinho. Então, eu vou olhar assim, ó. Na minha continha de menos, o primeiro é o minuendo, o segundo é o subtraindo. Se é o minuendo que eu quero descobrir, isso só na continha de menos, porque a de mais é sempre continha de menos, sempre vale a operação inversa. Então, o que eu tenho que colocar na minha cabecinha? Que no valor desconhecido, na continha de mais, sempre vale a continha de menos. E já quando eu tenho a minha subtração, quando eu tenho uma subtração, tem horas que eu vou ter que fazer continha de mais e tem horas que eu vou ter que fazer continha de menos. Então, o que eu vou olhar? Minuendo, ele tá, o primeiro é o minuendo. O segundo é o subtraindo. Então, minuendo é M de mais. Então, essa continha aqui, para achar o valor desconhecido, eu vou fazer continha de mais, minuendo de mais. Então, todas as vezes que eu for achar o minuendo na continha de subtração, que é o primeiro quadradinho, eu vou fazer continha de mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 476 e vou somar com 128. Então, vai ficar 6 mais 8, vai ficar 14, vai 1. 7 mais 1, 8, mais 2, 10, vai 1. 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Então, o valor do meu cachorrinho é igual a quanto? É igual a 604, certo até aí? Beleza. Então, agora eu vou achar o valor do sapo. E o sapo é continha de subtração. Aí eu tenho que observar, ó. Aqui é o minuendo e aqui é quem? É o subtraindo. Aí você vai lembrar. Quando eu quero descobrir o minuendo, que é o quadradinho vem em primeiro lugar, então esse cara aqui, o meu cachorrinho, não é o minuendo, é M de mais. Agora, o meu sapinho, ele não é o minuendo. O sapinho, ele é subtraindo de subtração. Então, eu vou fazer continha de menos para achar. Eu vou pegar o 515 e vou diminuir de quanto? E vou diminuir de 198, estão entendendo? Então, eu tenho que ver na minha cabeça que, quando é continha de mais, não importa a ordem do quadradinho, sempre vai ser continha de menos. Quando é subtração, se o quadradinho veio na primeira casinha, o valor desconhecido é a primeira casinha, ele é o minuendo M de mais. Se ele veio na segunda casinha, é o subtraindo. Subtraindo é continha de quê? De menos, ok? Então, vamos lá e vamos fazer a nossa conta. Então, vai ficar 5 não tira 8. Peça emprestada vem 10. Com esse 5 vai ficar 15. Tinha 1, doou para cá, ficou com quanto? Com 0. Aí eu vou fazer 15 menos 8. Aí vai ficar quanto? Vai ficar 7. 0 não tira 9. Peça emprestado vem 10. Com esse 0, 10 mais 0 vai continuar 10. Tinha 5, doou 1, ficou com 4. 10 tira 9 vai ficar 1. E 4 tira 1 vai ficar quanto? Vai ficar 3. Então, o valor do sapo, que é o subtraindo, né? O meu sapinho, vai ser, vou chamar ele de quadradinho, que a tia não dá conta de desenhar sapo. Então, o quadradinho vai valer quanto? Vai valer 317, ok? Então, vamos lá.
Eu quero saber o valor do personagem do Free Fire, e é uma continha de menos. Como eu não sei desenhar o bonequinho, eu vou chamar de quadradinho. Quadradinho menos 98 é igual a quanto? É igual a 1.394, certo? Aí você vai pensar comigo. O meu valor desconhecido, que é o carinha do Free Fire, o primeiro cara que aparece na minha subtração, ele chama minuendo, e o segundo chama o quê? Subtraindo. Então, como o valor do carinha do Free Fire, ele é o minuendo, é M de mais. Então, eu vou ter que fazer com esses dois continha de quê? De mais. Então, vai ficar 1.394 mais quanto? Mais 98. Então, somando vai ficar 8 mais 4, vai ficar 12, vai 1. 9 mais 1, 10. Com 9, 19, vai 1. 3 mais 1, 4. Abaixo 1, vai dar quanto? Vai dar 1.492. Então, o valor do meu carinha do Free Fire vale 1.492. Olha, mais uma continha de subtração. Agora nós vamos descobrir o valor do Mário. Então, eu vou colocar aqui que 246 menos o Mário, que eu vou chamar de quadradinho, é igual a 340. Como que chama o primeiro cara da subtração? Lembrando que quando a continha de mais, ele poderia vir tanto em primeiro como em segundo, que a continha de mais sempre é a operação inversa, que é de menos. Agora, quando é subtração, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer o seguinte, esse cara é o minuendo e esse cara é o subtraindo. Então, subtraindo, S de subtração. Então, aí eu vou fazer continha de quê? Se é S de subtração, de subtraindo, eu vou fazer continha de menos. Eu vou pegar o 340 menos quanto? Menos 246. Então, subtraindo aqui vai ficar, peço emprestado, vem quanto? Vem 10. Mais 0 que tem aqui, 10. E aqui vai ficar 3. 10 tira 6, vai ficar 4. 3 não tira 4. Vou pedir emprestado, vem 10. Com esse 3 vai ficar 13. Tinha 3, doou 1, ficou quanto? 2. 13 tira 4, vai ficar 9. 2 menos 2, zerou. Então, o valor do Mário, que eu vou chamar de quadradinho, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 94, ok? Então, galerinha, vocês vão resolver aí os exercícios da nossa quinzena. A tia já corrigiu quase todos, né? Então, vamos estar treinando e qualquer dúvida, vocês vão estar chamando a tia no privado, que no horário da aula de vocês, a tia vai estar sempre à disposição, tá ok? Uma boa tarde.